Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje volto aqui para falarmos sobre São Paulo Futebol Clube. Ontem teve partida importante pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores contra o Atlético Nacional. E hoje a gente vai falar um pouco como foi essa partida, o que esperar do jogo do São Paulo na volta na semana que vem e o que o São Paulo pode tirar de lição desse jogo, que apesar do resultado ter sido muito bom para o São Paulo, a partida foi desastrosa. O São Paulo escapou de tomar uma goleada em Medellín. Às vezes é bom contar com a sorte, e ontem foi o caso do São Paulo. Antes de irmos para o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você for novo por aqui e deixe abaixo nos comentários se você discorda, se você concorda com algo que eu disse no vídeo. O importante é participar e deixar sua opinião, certo? Vamos começar pelo jogo então. O São Paulo foi a Medellín ontem enfrentar o Atlético Nacional, como eu havia dito, pelas oitavas de final da Libertadores, o jogo de ida. E, cara, não é fácil jogar em Medellín. O Atlético Nacional, até então na Libertadores, não perdeu lá. E tinha enfrentado já dois brasileiros, né, o Internacional e o Bahia, em casa. E ganhou de ambos. E ontem era uma tarefa muito difícil para o São Paulo. Apesar de, na Libertadores desse ano, o São Paulo tem ido muito bem fora de casa, né? Venceu os 3 jogos na fase de grupo. E ontem conseguiu um empate. Um empate que a gente vai falar aqui com números, o que refletiu a atuação em campo de ambos os times e como o São Paulo escapou aí de um placar muito desastroso, mas como eu disse, a sorte às vezes é necessária. No começo do jogo foi uma pressão muito forte do Atlético Nacional. O Marlos Moreno e o Hinestrosa causaram muitos problemas aos laterais do São Paulo, né, o Cedric e o Enzo. Principalmente o Hinestrosa conseguiu ter boas ações contra o Enzo Dias. Enzo Dias, que foi o jogador com mais ações defensivas na partida e divididas ganhas, mas na parte da cobertura teve muitas dificuldades, principalmente no começo do jogo. No primeiro tempo, logo no início da partida, o São Paulo cometeu um pênalti com o Ferrarese. Um pênalti que, assim, dá para marcar, tanto que o juiz marcou. Aquele braço do Ferrarese muito aberto. Obviamente, ele não teve a intenção de bloquear a bola com o braço, mas é pênalti, não tem o que discutir. E na cobrança, o Cardona errou, chutou para fora, e este lance que inclusive o juiz poderia voltar se quisesse, porque ele não havia autorizado a cobrança do pênalti. Eu não sei se por ter perdido o pênalti, ele não querer causar alguma polêmica, ele resolveu só seguir o jogo e dar tiro de meta para São Paulo. Esse foi o primeiro grande susto do São Paulo no jogo. Depois desse pênalti, a equipe do Atlético Nacional sentiu um pouco, o clima no estádio mudou e o São Paulo conseguiu sair mais pro jogo. O Marcos Antônio fez mais uma bela partida, ele vem ditando o ritmo do meio-campo tricolor ao longo das últimas partidas e ontem não foi diferente. Ele conseguiu distribuir muito bem o jogo, ele e o Bobadilla estão sendo muito importantes nesse sistema tático do Crespo. O Alisson tá um pouco abaixo, mas como ele tá jogando fora de posição, né, ele tá fazendo a posição do Oscar e do Rodriguinho, que tava no banco ontem, é natural que ele seja um pouco abaixo, só que ele ajuda muito na parte do combate físico, né? Então nessa parte defensiva é importante você ter o Alisson. E de certa forma, o São Paulo conseguiu neutralizar o meio-campo do Atlético Nacional. As jogadas não eram feitas muito pelo meio de campo, não tinha uma transição e um avanço pela terceira parte do campo pelo meio. Mas nas laterais teve muito problema. O Marlos Moreno encheu muito o saco do Cedric, o que não é muito difícil, e o Hinestrosa encheu muito o saco do Enzo Dias. As principais chances do time vieram dos pés dele. No primeiro tempo não teve muitas ações assim a mais para se falar, teve só o lance do pênalti mesmo, umas outras chegadas do Atlético Nacional, algumas tentativas de escapada do São Paulo, mas vale destacar péssima partida do Ferrarese. Defensivamente ele foi muito mal, ele não costuma jogar mal, ele vem jogando muito bem, mas ontem, o primeiro tempo e o segundo tempo, ele foi muito abaixo. No segundo tempo, ele acaba fazendo um pênalti completamente desnecessário. Foi num lance que a bola estava indo para a lateral, estava saindo da área, ele coloca o pé, derruba o jogador do Atlético Nacional e vem o pênalti, e nesse momento vem o outro personagem do jogo, o Rafael. O Rafael, quando necessário ontem, apareceu. E são nesses momentos que os grandes goleiros se destacam, que as grandes histórias começam a aparecer. O Rafael, desde quando chegou ao São Paulo em 2023, ele já apareceu em diversos momentos. É de longe o melhor goleiro do São Paulo pós Rogério Ceni, e isso é unanimidade entre a torcida tricolor. E ontem foi gigantesca essa defesa dele, importantíssima para o jogo da volta.
E se eu não me engano, antes do pênalti, já tinha tido 2 bolas na trave do Atlético Nacional. Eu digo o se não me engano porque eu não lembro se foi antes ou depois, mas eu tenho quase certeza que foi antes do pênalti. Uma do Rinestrosa e a outra do Marlos Moreno. Que, cara, essa hora é que a sorte entra em ação. Porque foram 2 bolas precisamente, caprichosamente na trave. A primeira o Rafael tirou com o olho e a segunda ele ainda vai na bola, mas ela vai na trave. A primeira foi uma jogada mais de escanteio, né? A bola vem meio morta pro Marlos Moreno, ele chuta, a bola passa cruzado, bate na trave, o Rafael ainda dá um tapa nela pra lateral. A segunda já foi num contra-ataque, que o São Paulo sofreu um pouco com isso e precisa ajustar isso pro jogo da volta. Uma escapada rápida do Marlos Moreno, o Cedric tentou acompanhar ele toca cruzado, o Enzo não chega a tempo e o Rinestrosa faz a finalização cruzada que vai na trave e vai estar passando aí na tela. O curioso é que apesar do volume alto do Atlético Nacional na partida, só teve uma finalização a gol, né? Tanto do São Paulo quanto do Atlético Nacional. A do São Paulo foi com o Luciano numa bela bola do Marcos Antônio, e o Luciano desperdiçou, ele não conseguiu ajeitar a direita, acabou chutando meio mascado. E a do Atlético Nacional foi justamente no pênalti perdido, que o Rafael faz uma grande defesa e depois a bola sai por escanteio. Depois disso, o Atlético Nacional continuou a pressão, mas caiu muito o rendimento após perder o segundo pênalti. O clima no estádio de novo mudou. E o São Paulo conseguiu controlar o jogo, né? Conseguiu não sofrer tanto. No final ainda teve um princípio de confusão com aquela entrada no Enzo Dias, que foi na bola. Lance legal, gerou essa bela imagem que vocês estão vendo, mas o lance foi legal, foi na bola. Segue o jogo, nada a marcar. Pontos que o São Paulo precisa melhorar pro segundo jogo, tá? Precisa melhorar esse ponto nas laterais. Não vai mudar. O Rinestrosa e o Marlos Moreno vão continuar sendo as principais fontes de ataque da equipe do Atlético Nacional. Óbvio, pro segundo jogo, o São Paulo vai ter o fator casa como vantagem, né? O Morumbi em noite de Libertadores é diferente. Então, eu acho que o São Paulo tem que prestar bastante atenção nisso. Outra coisa também é que o São Paulo tá sem zagueiro, né? Apesar de ontem a linha defensiva não ter ido tão bem, vale destacar o Sabino e o Alan Franco. Eles jogaram muito bem. O Ferrarese, partida desastrosa, mas já foi. Segue o jogo. Jogou mal ontem, semana que vem tem outro jogo. Bola pra frente. O São Paulo saiu com empate. Dos males, o menor. Do meio pra frente, segundo tempo, tivemos a entrada do Rodriguinho, do Lucas e do Ferreirinha, né? O Lucas voltando de lesão ainda, jogando meio devagar, a gente vê que ele tava com uma certa dificuldade de correr. Eu não sei se é a lesão ou não, mas pelo que eu vi numa entrevista dele pós-jogo, ele está bem. Ele disse que tá bem bem da lesão, não tá sentindo mais dor. E o que ele precisa melhorar agora é só fisicamente, né? Pegar esse ritmo de jogo. Se eu fosse o Crespo, eu colocaria ele para jogar sábado contra o Sport. São Paulo deve ter um time bastante reserva no Recife. Mas o Lucas, para pegar ritmo de jogo, ficou muito tempo parado, né? Eu acho que é importante, seria bom. E o Ferreirinha também entrou no lugar do André Silva. Péssima partida do André Silva, muito abaixo ontem. Não ganhou uma disputa, não gerou nenhuma chance de gol. O Ferreirinha entrou no lugar dele, tentou fazer uma fumaça ali pelo canto do campo, mas o jogo ontem estava bem amarrado por ali, né? Eu sinto que o São Paulo entrou depois mais para fazer aquele trabalho sujo de segurar a bola no canto, tentar alguns laterais. E no final de jogo, o Ferreirinha e o Enzo Dias fizeram bastante isso. Rodriguinho entrou bem, assim, ele entrou melhor que o Alisson, mas não era jogo pro Rodriguinho, sabe? Pro segundo jogo, eu já acho que o Rodriguinho tem que ser titular. Mas ontem, como era um jogo mais pegado fisicamente, com mais disputas no meio de campo, o Rodriguinho ele não tem um físico tão grande, né? Ele é mais franzino, ele ainda tá ganhando essa massa muscular, mas tecnicamente não tem nem o que falar. Ele é um ótimo armador e tem muito a evoluir. E ontem, quando ele entrou, ele conseguiu distribuir bem o jogo com o Marcos Antônio. A primeira jogada dele foi a que gerou o lance do quase gol do Luciano, né? Que ele troca a bola com o Marcos Antônio consegue achar uma ótima bola e o Luciano acaba tendo a infelicidade de desperdiçar o chute, né? Que a bola veio ruim para ele e ele não conseguiu dominar tão bem. Depois tivemos a entrada também do Pablo Maia e do Luan. O Luan entrou nos acréscimos já no lugar do Marcos Antônio, mas foi mais para povoar o meio de campo, segurar mais o jogo, e eles fizeram bem a função deles. Pablo Maia, que inclusive salvou a última bola do jogo, numa cabeçada que ia pro gol, nem chegou no Rafael, ele cabeceia pro lado, e depois o juiz finaliza a partida. Pro segundo jogo, o São Paulo, na minha opinião, tá?
não deve ter muitas mudanças no time, foi o que a gente viu ontem, provavelmente só o Rodriguinho no lugar do Alisson. O Lucas vai depender muito, né? Eu não acho que ele vai ser titular contra o Atlético Nacional, eu acho que ainda precisa de ritmo de jogo. Pro segundo tempo ele deve entrar com certeza. São Paulo precisa fazer um jogo melhor defensivamente na volta. Ontem teve muita sorte. Teve 2 bolas na trave, teve 2 pênaltis desperdiçados. Então, assim, é importante o resultado porque é um 0x0, né? Então volta pro Morumbi, volta com o fator casa, volta com a torcida empurrando. E é Libertadores. Libertadores não se joga, Libertadores se ganha. E ontem, esse empate 0x0 foi uma vitória pro São Paulo. Isso é indiscutível. Mas o desempenho precisa melhorar. O São Paulo, quando se propõe a se defender desde que o Crespo chegou, não joga bem. Contra o Flamengo foi assim. Contra o Atlético Paranaense teve a expulsão, né? Então aí é um caso à parte, porque a escalação era de propor jogo. Também não foi bem, né? E além do fator Jandrei. E ontem propôs a se defender e não foi bem também. Teve ali momentos que o São Paulo conseguiu controlar o jogo, mas no começo do primeiro tempo e no começo do segundo tempo sofreu bastante. Vamos ver como que o Crespo vai ajeitar isso para a semana que vem. Eu acho que dá. O São Paulo é, para mim, o grande favorito desse jogo. O fator casa influencia muito. Vão ser mais de 60 mil torcedores no Morumbi, provavelmente, né? E é bom que o São Paulo consegue eliminar mais um fantasma do passado, né? O Atlético Nacional é uma pedra no sapato nas últimas disputas de mata-mata, né? Perdeu a Sul-Americana de 2014, perdeu a Libertadores de 2016, essa que dói muito por conta dos erros de arbitragem. Então é bom para o São Paulo seguir na competição, né? E nas quartas de final provavelmente vai enfrentar o Botafogo. Então mais uma revanche, é o ano da revanche para o São Paulo, né? Vamos ver como que o São Paulo vai se comportar no segundo jogo. Voltaremos aqui para fazer um pré na semana que vem. E ontem o São Paulo volta com uma vitória para casa, apesar do jogo sem gols, 0x0. Moralmente falando, o São Paulo volta muito vivo para a segunda partida, certo? Muito obrigado se você ficou até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui abaixo. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você concorda ou discorda de algo que a gente disse aqui hoje, deixe nos comentários, participe conosco, certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Essa semana ainda tem mais análise de futebol alemão. Até mais, pessoal!